Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as operações com frações. Antes de começar as operações, vamos lembrar que 2/3 é uma fração, é a ideia de uma parte em relação ao todo. Essa parte de cima a gente chama de numerador. E a parte de baixo, lembra assim, de baixo, é o denominador. E aí a gente tem primeira operação aqui, adição e subtração. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos as regras são diferentes para operações diferentes. Não adianta você tentar usar a regra da multiplicação com a soma e com a subtração que não vai dar, com a soma e com a diferença que não vai dar. Então, se eu tenho adição e subtração, eu tenho uma regra. Multiplicação é outra regra e divisão é outra regra. Aqui eu tenho a soma de duas frações, tá? Olha o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente precisa observar, meu primeiro caso, os denominadores, a parte de baixo, os denominadores são iguais. E aí, o que a gente tem? Regra facinho, se os denominadores são iguais, soma o numerador, 2 mais 3, 5, e repete o denominador, 7. Soma o de cima, repete o de baixo. Facinho, tá? O segundo caso são quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, é outra regra. E aí a gente tem que ficar atento, porque eu acho entre as operações é que aluno em geral tem mais dificuldade, que mais agarra, que mais erra, são essa situação que os denominadores são diferentes. Mas é simples. O que a gente tem que fazer? Vai lá no seu rascunho e calcula o MMC dos denominadores. Os meus denominadores aqui, 5 e 4. Esses são meus denominadores. O MMC entre 5 e 4 é 20. Eleonora, eu não sei calcular MMC. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar um card aqui, numa aula que eu ensino a calcular MMC e MDC. Aqui nas frações a gente só vai usar MMC, mínimo múltiplo comum. O que a gente vai fazer então? Vou reescrever essas frações e o meu novo denominador é o MMC, por isso que eu preciso calcular. E a gente usa uma regrinha que é a seguinte, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai com calma, 20 dividido por 5, 4. O resultado eu multiplico pelo numerador. 4 vezes 2, 8. Aqui embaixo, 20 dividido por 4, 5. O resultado eu multiplico por 1, 5. 8 mais 5, 13. E repete o denominador. Se os denominadores ficaram iguais, a gente só vai repetir. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é anotar o passo a passo. Anota o passo a passo até você decorar, porque aí você vai olhando. Primeira coisa que a gente fez, MMC dos denominadores. Segunda coisa que a gente fez, o novo denominador é o MMC. Então, vou colocar assim, novo denominador é igual ao MMC. Então, primeira coisa que tem que fazer é calcular o MMC dos denominadores. Terceira coisa que a gente vai fazer, não é uma linguagem do português muito correta não, mas te ajuda a gravar. Dividir pelo de baixo, vou colocar assim mesmo. E multiplicar pelo de cima. Isso aqui abusei do português, mas é só um resuminho, a gente não vai colocar isso em nenhuma prova nem nada, é só para você lembrar dessas regras. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O de baixo é o denominador, o de cima é o numerador. E aí a gente vai somar ou subtrair, que a regra é a mesma. Os numeradores, subtrair. Vou abusar mesmo, os de cima. Abusei horrores aqui do português, mas para vocês lembrarem da regra e repetir o de baixo.
Então, aqui, ó, bem explicadinho, passo a passo. Abusei um pouquinho do português? Não tem problema. O que é importante é que vocês lembrem isso. Puxa uma setinha aqui para você lembrar que é o MMC, que esse valor aqui é o MMC. Coloque esse dividido e multiplicado aqui para você lembrar a regra. Primeiro divide, depois multiplica e assim por diante. Para multiplicação, trouxe 2 exemplos. É a regra mais facinha que tem. A multiplicação, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Não tem que tirar MMC, não precisa fazer nada. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acabou. Tem segredo nenhum. Tá? Se for possível simplificar, simplifica para todas as operações. Olha o que a gente tem aqui agora, ó. 15/32 avos vezes 4/21 avos. Qual que é a nossa ideia aqui? O que eu preciso que você grave? Eu posso fazer aqui direto? 15 vezes 4/32 vezes 21? Posso, não tem problema nenhum. Mas antes de fazer, tenta simplificar. Como assim, Eleonora? Procura, sempre vai ser um número do numerador com um do denominador que seja possível simplificar. Aqui, por exemplo, ó, o 32 e o 4, dá para dividir por 4. Olha o que acontece. Quando eu faço 32 dividido por 4, sobra 8. Quando eu faço 4 dividido por 4, sobra 1. Por que isso? Ó, essa conta aqui já ficou mais fácil. 15 vezes 1 e 8 vezes 21. Vê se dá para simplificar mais um pouquinho. Ó. O 15 dá para dividir por 3 e o 21 também dá para dividir por 3. O que é simplificar mesmo? Tem que ser divisível pelo mesmo número. Você não pode simplificar o 15 por 5 e o 21 por 7. Não, tem que ser pelo mesmo número. Mas é possível simplificar. 15 dividido por 3 dá 5, 21 dividido por 3 dá 7. Olha como o meu cálculo ficou muito mais simples. 5 vezes 1, 5. E aqui embaixo, 8 vezes 7, 56. E aí a gente finalizou. Como que a gente poderia escrever, então, a regra da multiplicação? Eu escrevo assim mesmo, ó. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. De baixo vezes de baixo, se você achar mais simples ainda. Denominador vezes denominador. Regrinha simplesinha, ah? Só coloca a observação aí, ó, bem grande, simplificar. Se não lembrar de simplificar, provavelmente você não vai achar a resposta na sua prova. 2 passos apenas, de cima com de cima, de baixo com de baixo, se for possível, simplifica. Divisão mais 2 exemplos. Olha qual que é a regra da divisão, ó. Eu vou repetir a primeira fração, 3/7, e multiplicar pela segunda invertida, 4/5. Então, ó, a primeira eu repeti, a segunda eu troquei. Era 5 e 4, virou 4 e 5. E agora vira multiplicação. Qual que é a regra da multiplicação? De cima com de baixo, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 5, 35. Só isso. Ah, Leonor, e MMC? MMC é somente para adição e subtração. Mais e menos. Vamos fazer aqui agora, ó. Repete ali, 6 em 35. Repetir. O dividir vira vezes, a outra a gente inverte. 25 sobre 2. Sempre que for possível simplificar, simplifica. Fica mais fácil. Você pode fazer essa conta, 6 vezes 25, 35 vezes 2 e simplificar no final. Mas seu cálculo vai ficando muito grande. Olha aqui, ó. Enxerguei de cara o 25 e o 35 dá para dividir por 5. Então, vou dividir. 35 por 5 dá 7, 25 por 5 dá 5. Agora aqui a gente tem também, ó, o 6 com o 2. 6 dividido por 2 dá 3. Pode até fazer direto. Vou colocar 1 aqui, porque é 2 dividido por 2, 1. O que sobrou lá no meu numerador? 3 vezes 5, 15. O que sobrou lá no meu denominador?
7 vezes 1, 7. E finalizamos. Aqui eu gosto de fazer o resuminho, aqui mesmo, ó. Eu gosto de colocar assim, repetir. A multiplicação, ó, vira a divisão, vira multiplicação. E essa daqui a gente vai inverter. Eu gosto sempre de fazer o resuminho da divisão na própria divisão, para eu lembrar a regra. Repete a primeira, dividido vira multiplicação, e inverte a segunda. Ou você pode colocar mesmo. Tem gente que decorou assim, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, gente, é feio a gente colocar essas observações que eu estou colocando aqui numa prova aberta, numa prova da escola e tudo. Aí não é legal, não. É você só usar a operação mesmo. Mas você fizer isso nos seus resuminhos, quando você for estudar, isso te ajuda muito a memorizar as fórmulas. Lembra que quando a gente escreve, a gente grava. Ah? Então, ó, multiplica pela segunda invertida ou pelo inverso da segunda. O que você achar mais fácil. Tá? Mas anota isso que vai te ajudar. Com isso, a gente finaliza as 4 operações. Bem simples, bem prático, é fundamental que você treine. Se você gostou, dá um curtir. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Um abraço e até o nosso próximo encontro.